Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Jaqueline Martins, ela que é analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento do SEBRAE aqui em Alagoas. Ela nos fala sobre a importância da sexta edição do Encorte, o maior evento da pecuária de corte do Nordeste, que é aberto nesta quarta-feira, 14 de setembro, e vai até sexta no Centro de Convenções de Maceió, no qual o SEBRAE está disponibilizando vários serviços. Bem, Jaqueline, seja bem-vinda ao Frente a Frente e queria inicialmente saber sobre o trabalho do SEBRAE nesta edição, ou seja, o que representa o SEBRAE nessa jornada, né, que está acontecendo, não é a primeira vez, e a importância também do evento em si. Oi, Gorete, tudo bem? Então, o SEBRAE já apoia o Encorte desde 2017, né? Hoje a gente tem um leque de atividades dentro do agronegócio e o Encorte ele é específico para gado de corte, né? A pecuária de corte. Então, o SEBRAE, a gente trabalha com várias soluções dentro da pecuária de corte, que trabalha não além da porteira para dentro, ele trabalha da porteira para fora, como a gente diz, né? A gente trabalha toda a parte da gestão da propriedade, nós trabalhamos toda a parte do manejo. Então, tudo isso a gente faz através das soluções que nós temos aqui no SEBRAE. Hoje a gente atende também gado de leite, a gente tem também no agronegócio hortifruti, apicultura, então nós temos um leque de oportunidades dentro do agronegócio. Em relação ao encorte, o encorte hoje ele já é considerado um dos maiores encontros da pecuária de corte do Nordeste. Tem sido bastante procurado. Na edição de 2020 a gente foi suspenso, depois entramos com a edição online dele. O ano passado foi uma edição híbrida também, né? Esse ano, como a gente já está retomando essa questão do Covid, ele vai ser totalmente presencial no centro de convenções. Durante esse período, o SEBRAE vai estar lá com o stand, nós temos um stand lá, onde a gente vai passar também para os produtores qual é a atuação do SEBRAE na área de gado de corte. Então, além de todos os painéis que o Encorte tem, que são cria, recria e engorda, dentro do painel recria, a gente tem a prosa com o produtor, que é uma palestra do SEBRAE, nós estamos trazendo uma pessoa de fora para poder falar um pouco sobre o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Levando-se em conta a representação percentual do gado de corte na região Nordeste, 13%, que corresponde a mais de 30 milhões de cabeças de gado, assim a informação mais recente, diz a informação mais recente, esse evento ele tem uma importância estratégica para o país, notadamente por ser na região Nordeste, que convive com dificuldades imensas, né, na questão da agricultura, ou seja, na questão rural. O que pode-se dizer que é um desafio vencido essa questão? Vencido não, eu acho que a gente enfrenta de qualquer forma vários desafios, né? Uhum. Então a gente nunca está plenamente com eles vencidos, mas assim, o propósito que a gente tem é de que isso seja sanado no dia a dia, né? Hoje a gente sente que o pecuarista ele busca mais essa questão da gestão, então antes era uma problemática muito grande, né? A propriedade ela tem a gestão, só que ela precisa de uma coisa mais à frente, uma gestão principalmente na questão financeira, né, na questão de números, para poder saber até que ponto aquela atividade está sendo rentável. Né? Então, esses desafios a gente vem enfrentando ao longo do tempo que nós estamos, que o Desde SEBRAE atua sempre, na né, pecuária de Jaqueline? corte. Desde sempre. Exatamente.
Exatamente. Então, o que é interessante para nós, Gorete, é que a gente tem percebido que na pecuária de corte as pessoas têm procurado mais essas orientações, né? Hoje a gente tem muito caso assim que a pessoa herda uma propriedade e aí ela herda aquela propriedade, mas ela não sabe como lidar com aquela propriedade. Gera um E aí problema, na verdade, de é, gestão, não é? O que já, é que eu vou exatamente. fazer Então, com isso, o né? que é que eu vou fazer? E aí a gente tem vivenciado muito isso, o Sebrae está nessa área de gado de corte, a gente diz que é uma área nova para nós, que nós estamos, iniciamos em 2017, né? Então, de lá para cá, a gente vem percebendo que o pecuarista ele busca muito mais essa questão também da gestão, como eu já vinha dizendo, né? Hoje a gente tem, eles têm muito mais conhecimento do dia a dia da pecuária, né? Do que dessa outra parte da gestão. Então, é nessa parte que o Sebrae entra. Da porteira para dentro e da porteira para fora, o que é mais desafiador? Olha, eu acho assim que os dois são desafiadores, né? Porque, por exemplo, da porteira para fora, você vai se preocupar muito mais em colocar o produto no mercado, né? Então, hoje a gente sabe que quem está nessa área, ela busca vários caminhos. Ou ele produz só para criar e vender, ou ele produz, faz o ciclo todo, que é cria, recria e engorda, mas o objetivo central dele é colocar isso no mercado, o produto dele no mercado, né? Então, acaba sendo desafiador das duas formas. Hoje também, da porteira para dentro, ele tem um desafio grande, que é a questão dos insumos, né? Então, hoje tem tido um aumento bastante significativo e isso acaba afetando o preço, né, do produto dele. Então, o desafio costuma ser dos dois lados. Pois é, dos dois lados. Você falou um setor que está atrelado a preços em níveis internacionais, né? E isso repercute tanto na venda quanto propriamente nos meios da produção, né? Quando você tem essa condição. O que representa a prioridade quanto à formação tecnológica, essa questão do médio, do pequeno produtor, não é? Ou o que está no topo da pirâmide, qual é a visão do Sebrae sobre essa questão? Olha, hoje a gente tem procurado, eu acho que desde 2020 a gente já vem trabalhando por conta da pandemia de uma forma diferenciada, né? Essa forma diferenciada é a questão da transformação digital. A gente diz que hoje no campo a tecnologia já está bem avançada, né? E aí o que a gente vê é que cada dia que passa, o produtor de gado de corte ou de uma maneira geral da pecuária, ele está interessado em fazer essa transformação digital no campo, né? Então, a tecnologia está bastante avançada. Aqui no Sebrae, por exemplo, a gente já tem algumas soluções que ele pode estar se apropriando dessas soluções, buscando novas tecnologias, né? Então, talvez a tecnologia hoje seja um dos grandes instrumentos a favor do produtor. É um evento que vai reunir, além dos produtores, empresários, profissionais da área e estudantes. Ou seja, a discussão ela vai estar inserida em todas as áreas e etapas dessa produção, não é? Exato. É por isso que o encorte ele é dividido em painéis, né? Então tem o painel cria que vai falar que tem uma programação específica para aquele produtor de cria que faz só cria. Tem o painel engorda que também ele traz a programação específica para isso e tem o recria, né? Então dentro desses painéis, a programação é voltada especificamente para essas atividades, entendeu? Então, o produtor que passa por lá, ele tem a oportunidade de vivenciar cada uma dessas etapas, mesmo que não seja a atividade que ele faça.
que é importante que ele conheça a outra atividade, independente da que ele faz ou não, né? E o que é interessante também nesse evento é que, além dessas palestras, existe a feira, né? É uma feira, a Expo Incorte, ela fica dentro do mesmo evento, dentro do mesmo espaço, e é uma oportunidade que o produtor tem de conhecer o que os parceiros, as instituições têm para poder oferecer. Né? Além disso, essa questão de conhecimento, de conhecer produtos novos, ele tem a oportunidade de também de trocar, fazer um network com outra pessoa, ou com outro produtor, ou com outra empresa. Esse ano o Incorte traz mais uma novidade, que é a questão de leilão. Então vão acontecer 2 leilões. Então isso já abre mercado para outras possibilidades para o produtor. Pode-se dizer que é um momento de aprendizado para todos que participam? Com certeza. É um momento de aprendizado. A gente já vem desde do primeiro evento, que foi em 2017, o foco também é esse. Por que surgiu o Incorte? Né? O Incorte ele é uma realização da Start. A pessoa da Start, ele sempre esteve à frente para poder buscar novos conhecimentos para trazer para Alagoas. E aí eles começaram a perceber que as pessoas saíam daqui para poder buscar esse conhecimento em outros grandes eventos fora, né? Sul, Sudeste. E aí foi quando o Incorte surgiu para trazer isso. Então, a dificuldade que existia de fazer uma missão, uma caravana para outros eventos, ela se minimizou com as realizações do Incorte, porque hoje o produtor ele tem essa oportunidade, ele tem a oportunidade de pagar um preço bem acessível para poder participar dessas palestras, dessa programação como todo. Ele não precisa se deslocar para outro lugar para poder ter um conhecimento que ele precisa, sendo que ele tem aqui em mãos, está mais perto, né? A viabilização é mais fácil, porque ele está dentro da cidade dele. Então, isso tudo vem facilitar. Bem, é um momento de troca de experiências também, não é? Isso possibilita que produtores de outras regiões também participem no intuito, digamos assim, de resolver investir no Nordeste, na região? Olha, como experiência, o ano passado teve em torno de uns 20 participantes de fora, né? Então, assim, eu não diria que eles viriam para fazer algum tipo de investimento. Talvez o propósito deles sejam uma experiência, buscar uma experiência e um aprendizado que facilite a vida dele lá onde eles estão, tá? Nos outros estados. Mas eu acredito que seria mais por conta dessa busca de experiência. Mas não invalida estando participando e tendo a questão, o poder econômico de fazer investimentos em outras regiões, como produtores locais fazem investimentos em outros estados, não é? Exatamente. A pecuária de corte alagoana ela é bastante conhecida, né? Então a gente tem muitos casos de produtores locais que produzem animais em outros estados, né? E também essa forma, eu diria assim, talvez o participante do evento ele busque mais essa questão da experiência que ele vem buscar esse conhecimento para poder traduzir nessa experiência lá para o local dele. Mas a gente tem casos de pecuaristas que investem sim em Alagoas. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Bem, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Jaqueline Martins, ela que é analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento do SEBRAE aqui em Alagoas, e nos fala sobre a importância da 6ª edição do Encorte, o maior evento da pecuária de corte do Nordeste, que acontece, aberto hoje, nesta quarta-feira, e vai até sexta, no Centro de Convenções de Maceió. Lá, o SEBRAE tem um estande também para disponibilizar de vários serviços. Jaqueline, o que falar, o que dizer sobre as expectativas de movimentação financeira desse evento para os produtores? Não só os produtores, também a agentes terciários, né, que estão ligados à produção. Isso. O que é interessante, Gorete, nesse evento é que, além da questão de novos negócios, ele gera novos negócios financeiros, como ele gera novos negócios através do network. Porque, às vezes, o produtor que está lá no Encorte, ele faz um negócio ali, mas ele acaba se concretizando após o Encorte. Mas todos os anos, todas as edições, a gente percebe que vem crescendo muito isso, tá? A Start, ela faz esses resultados, o cruzamento desses resultados após cada finalização do Encorte. E cada ano existe um percentual de aumento de resultados financeiros feitos durante o encorte e no pós-encorte. Nós temos uma bacia leiteira que é reconhecida nacionalmente. E o que dizer do gado de corte? O que dizer dessa perspectiva de ter uma qualidade que esteja inserida nos padrões referenciais do país? Olha, é bastante interessante essa sua pergunta, porque hoje, de fato, Alagoas é reconhecido pela bacia leiteira, né? Mas o corte, ele tem tido um crescimento bem favorável, né, ao longo desses anos. O que acontece? Hoje, a gente já consegue ter produtores aqui no estado produzindo uma carne diferenciada, né? Então, hoje os produtores de gado de corte, eles já se preocupam muito com a questão do bem-estar animal. Então, tanto quanto na bacia leiteira existe essa preocupação, o corte hoje, eu diria assim que já vem se preocupando ao longo do tempo e cada dia que passa, eles têm mais interesse ainda de trabalhar isso, né? Quando a gente começou essa atuação do gado de corte aqui no SEBRAE, a gente tinha poucos produtores ainda na nossa carteira que trabalhavam essa questão da padronização, né, do animal. E aí, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo também com esses produtores e com os consultores que a gente traz para poder fazer uma consultoria certeira, que a gente diz para eles, que o crescimento vem acontecendo um crescimento grande, tá? Por exemplo, assim, a gente já tem produtores hoje que trabalham essa carne diferenciada, que eles começaram trabalhando um nicho primeiro, né? Eles começaram trabalhando da porteira para dentro e depois eles começaram a trabalhar, a colocar esse produto no mercado e já são reconhecidos como produtos 100% alagoano e de uma qualidade diferenciada. Pois Então, é, a eu acho gente... que o gado de corte... Pois não. Eu penso que o gado de corte hoje, eu não diria que ele é incomparável, a pecuária leiteira é incomparável, claro, porque a gente tem um número de produtores muito grande no estado, mas o corte também, ele já vem buscando esse percentual também grande de crescimento. A gente observa esse aumento da qualidade até no final, não é? Que é a venda em supermercados. A gente percebe que há uma mudança. Isso já é um reflexo direto do avanço e da qualidade que tem o gado de corte, o corte aqui no estado. Exatamente. Hoje a gente já atende grupos de produtores que esse produto já está no mercado.
né? Hoje, além, a gente tem um grupo que é de uma cooperativa, tá? Que os produtos já estão no mercado, já são produtos que, ao longo desse tempo, até o próprio consumidor alagoano já vem conhecendo, né? Então, são produtos que passam hoje por boas práticas, e aí esse produto de qualidade, ele é reconhecido desde o manuseio do gado na fazenda até do frigorífico ao ponto de venda. Então, dentro disso tudo, tem esse nicho que é a carne de qualidade. Para ele poder ter essa carne de qualidade no mercado, e o consumidor reconhecendo que é um produto de qualidade, vem sendo É trabalhado diferenciado. toda essa questão da cadeia. Trabalha-se a cadeia como um todo. Tá? O Desde corte a propriamente fazenda, o dito frigorífico. da carne que é Exatamente. ofertada no supermercado já define essa diferença, ela é visível, né? É visível, ela tem um valor agregado, né? Hoje a gente já encontra em vários pontos de venda aqui em Maceió essa carne 100% alagoana, né? Que além de ser uma carne diferenciada, os cortes são diferenciados. Então hoje, independe de você comprar, a gente costuma até dizer assim que o boi é de primeira, né? Então, independente de ter aquele corte diferenciado, a gente tem aquelas outras partes do animal que também comeu o mesmo capim, foi tratado da mesma forma, então ela não deixa de ser uma carne especial também. Nesse contexto, o que dizer do conceito da sustentabilidade? É um entendimento já difundido no meio, Jaqueline? Olha, eu acho que talvez ele esteja surgindo, né? Então, a gente sabe da importância que tem, mas talvez o pequeno produtor, ele ainda esteja nessa fase de entendimento dessa sustentabilidade, né? Mas, por exemplo, o Sebrae já vem fazendo muitas coisas nesse sentido, para todos os nossos projetos. Então, a Por exemplo, sustentabilidade é essencial. Por exemplo, a gente tem a questão da energia solar, né? Essa energia solar hoje, ela tem, é, é, ela pode ser vista de uma forma diferenciada, onde ela vai trazer para o produtor uma diferença tanto no processo geral quanto no bolso dele, né? Então, a gente tem isso, a gente está agora também com um programa, a gente tem essa questão da sustentabilidade dentro do Sebrae também, né? E a gente tem visto que está em fase de crescimento. Eu acho que talvez hoje ele já esteja muito mais entendendo esse processo do que antes, mas a gente tem tido grandes resultados com essa sustentabilidade. porque sustentabilidade é a palavra de ordem, não só para o Estado, para o Isso. município, para o país, né? Porque a nova ordem mundial, ela já determinou essa questão da sustentabilidade. Então, poderia dizer, uma questão de tempo para esse entendimento chegar. Eu digo de tempo também, é porque a gente trabalha muito com a agricultura familiar, né? Sim. E a agricultura familiar, ela ainda é um espaço grande, tem um espaço grande no mercado. Então, por exemplo, assim, a gente acha que essas pessoas não falam muito essa linguagem, mas além de entender, elas também praticam. Até porque ela sabe que cuidando daquilo ali que ela está fazendo é uma forma de retorno para ela a curto prazo, né? Então, assim, eu diria que é como se a gente estivesse passando por um processo de mudança que começa aos poucos e que aos poucos ele vai se fazendo para o pequeno produtor no campo. Pode-se dizer que nós vivemos um momento de transição, porque pode ser mais rápido ou mais demorado, mas estamos, de fato, vivendo um momento de transição nesse aspecto? Não, claro, claro. Estamos sim. E isso é vivenciado, é isso que eu estou dizendo. Isso, assim, ele é vivenciado no campo, né? A gente vê essa transformação desde a época da pandemia, né? Em 2020, que a gente se via, nossa, e agora? Vamos fazer o quê, né? Então, a gente sente que esse processo vem mudando ao longo do tempo. O que dizer dessa questão
da sustentabilidade, e que envolve tecnologia também, isso no tratamento de um produtor, digamos assim, na camada mais elevada. Como colocar essas questões para o pessoal que está na agricultura familiar e para quem está no topo da produção? Olha, é por isso que o nosso trabalho ele é diferenciado, porque a gente tem instrumentos aqui que pode beneficiar tanto o que eu não diria esse produtor do topo da pirâmide, mas a gente tem produtos aqui no Sebrae que pode estar ajudando o produtor da agricultura familiar quanto o pequeno o médio produtor, tá? Por exemplo, a gente tem hoje, para gado de corte, a fertilização in vitro, né? Que essa fertilização in vitro, ela vai subsidiar uma parte, o Sebrae tem um subsídio de 70%, esse subsídio ele pode ser para um produtor que tem um número de plantel maior e pode ser um produtor da agricultura familiar, que tem duas, três vacas, que tem uma estrutura menor. Então, isso beneficia tanto o pequeno quanto o grande. Então, hoje é por isso que o nosso trabalho ele é importante, porque a gente tem essas soluções que podem, cada dia, beneficiar mais ainda tanto o pequeno quanto o médio produtor. Pode se surgir, Talvez inclusive... aquele produtor lá da ponta da pirâmide, talvez ele não seja beneficiado porque ele não é nosso público-alvo, né? Então, como o nosso público-alvo são os pequenos e os médios, com certeza eles são beneficiados. Mas o médio produtor, digamos assim, ele pode estabelecer até, digamos, parcerias com o agricultor familiar nesse processo de entendimento daquilo que pode ajudar um ao outro? Pode sim, pode. Inclusive, a gente a gente tem muito esse sistema de parceria em municípios menores que nós atendemos, né? Eu digo assim de parceria porque às vezes você consegue até comprar alguma coisa nesse regime de parceria, comprar, que eu digo assim, algum insumo, né? Às vezes tem um produtor que tem um acesso melhor ao mercado e um pequeno produtor que não, eles conseguem, eu não vou dizer que isso seria uma coisa assim do dia a dia, mas às vezes um beneficia o outro. Por exemplo, a gente faz muitas rodadas de negócios, e as nossas rodadas de negócios, elas abrangem tanto a agricultura familiar como o médio produtor. Às vezes, num evento só, a gente tem esses dois públicos, e aí esse é o momento que eles têm para poder fazer essa troca. Entendeu? Então, um acaba ajudando o outro, acaba beneficiando o outro, independente do porte. Linhas de financiamento, o que dizer numa economia, digamos assim, que não está muito boa das pernas? Olha, hoje o mercado ele tem várias linhas de financiamento, né? A gente é parceiro com alguns bancos, nós não somos o agente financiador, nós somos parceiros. Essa parceria nossa, ela, por exemplo, o produtor que deseja ter um financiamento, a gente tem uma estrutura aqui no Sebrae que atende para poder repassar informações, né? E todo o processo de cadastro ele depende das instituições financeiras, mas de uma forma geral, aqui no Sebrae você consegue fazer um projeto, né, para poder submeter esse projeto a um financiamento, né? Tem várias linhas no mercado, né? Vários bancos que financiam não só a parte da estrutura, como o maquinário também. E aí no Sebrae ele tem essa oportunidade de fazer um plano de negócio, de fazer um negócio para poder submeter o projeto a alguma linha de crédito. Porque é uma questão que envolve risco, né? A gente é um negócio que o agronegócio, no geral, impõe muitos riscos e muitas vezes a gente vê produtores não só com o gado, outro animal, mas os investimentos em materiais, né? Em equipamentos que podem gerar uma inadimplência e todo ano a gente vê a mobilização do setor nesse sentido. Mas é por isso que é importante essa questão de um bom plano de negócio, porque
independente disso, o risco vai ser o mesmo, né? Mas se você tem um plano de negócio onde você vai seguir aquele plano, vai facilitar muito mais a sua gestão, a sua Realidade. vida. Porque, por exemplo, assim, a gente diz muito daquele produtor que herdou uma fazenda. Ele não tem conhecimento, mas a partir do momento que ele pode procurar o Sebrae, a gente vai fazer um diagnóstico sobre aquela propriedade, ver o que seria acessível para ele naquela propriedade. Então, em cima disso, é construído esse planejamento e esse plano de negócio. Então, ele não vai chegar no mercado Às no cegas, escuro, né? entendeu? Às cegas. Ele não vai. Se ele passando e procurando o Sebrae, ele vai ter um caminho para seguir. A questão é reconhecer que não tem o conhecimento e não improvisar, buscar ajuda técnica Exato. nesse sentido. Exato. E hoje, a sorte é que nós temos aqui em Alagoas instituições que podem dar esse apoio, né? Além do Sebrae, tem várias outras instituições, tem o Senac, que é de capacitação técnica mesmo, entendeu? Então, assim, ele não tem como, ele só vai ficar cego se ele quiser, mas ele tem vários instrumentos que ele pode se utilizar para poder fazer com que aquele negócio dele, aquela empresa dele tenha sucesso. Jaqueline. Independente da atividade que seja. Tá? Aham. Independente da gente estar falando especificamente de gado de corte, mas a gente atende todos os segmentos. Perfeito. Jaqueline, vamos chamar agora o nosso último intervalo e já, em 1 minuto, estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a Jaqueline Martins, ela que é analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento do Sebrae, aqui em Alagoas, e nos fala sobre esta 6ª edição do Encorte, maior evento da pecuária de corte do Nordeste, que acontece no Centro de Convenções de Maceió. Foi aberta agora e vai até sexta-feira. E o Sebrae está presente com o stand. Jaqueline, o que dizer desse stand montado pelo Sebrae? Como estabelece essa relação entre os técnicos e a demanda, a procura, né? O que dizer dessa experiência já de anos anteriores? O que é que se observa agora? Algum diferencial? Olha, a gente tem sim um diferencial, porque cada ano que passa a gente vai tentando trazer soluções diferenciadas para os produtores, né? Então, esse stand aqui no Encorte, a finalidade dele é repassar essas soluções para esse público-alvo, mostrar para esse público-alvo que o Sebrae atua também na pecuária, né? Então, é claro que ele vai lá, a gente vai ter muitas informações sobre gado de corte, mas ao mesmo tempo também a gente tem algumas soluções que podem se adequar para outro tipo de negócio dele, tá? E o stand, ele vai ter essas soluções, mas ao mesmo tempo a gente também pode estar recebendo outro tipo de empresário, de repente está participando do evento, uma pessoa que tem atuação na pecuária de corte, mas que tem uma outra atividade paralela, né? Tem um outro negócio paralelo. Então, com certeza, ele vai sair do nosso stand com informações,
né? Mesmo que depois ele procure essas informações através do nosso 0800, mas ele vai ter sempre uma informação para poder sanar a sua dúvida. Jaqueline, estamos em ano eleitoral e a questão do agronegócio ganha força nesses períodos, porque há muita discussão sobre as formas de estabelecer o agronegócio. Por exemplo, desmatamento, queimadas, áreas até da Amazônia que são utilizadas para pasto, né? E isso gera uma discussão digamos assim, bem polarizada. Essa questão vai ter, está tendo também uma atenção nessa discussão geral do encontro? Assim, o encontro, a programação dele é bem extensa, né? E vai falar sobre tudo da pecuária de corte, inclusive isso. Dentro do painel, a gente tem a prosa com o produtor, e com certeza um desses assuntos será abordado na prosa com o produtor, porque o produtor, nesse momento do painel, ele vai dizer como é que tem sido a experiência dele localmente, como é que tem sido a experiência dele na propriedade dele, e também vai tratar de outros assuntos que está em voga aí, né? Então, a gente diria que, principalmente essa questão do desmatamento, com certeza vai permear por lá. Produtor, como ele chega, qual é a percepção que os técnicos têm do produtor que procura o SEBRAE para estabelecer um plano de negócios? Como isso se dá na prática? Olha, Gorete, isso é interessante porque, por exemplo, o produtor, quando ele procura o SEBRAE, ele está sempre buscando uma solução para o negócio dele, né? Então, assim, nós temos o produtor que já chega, que já está num nível avançado, tá? Que ele está atrás de uma outra solução que possa aumentar a produtividade dele, e isso mais a gente específicas, tem. Nós né? temos aquele mais específica. Nós temos também aquele produtor que chega, que eu comentei, ele herdou uma propriedade, tá, e quer saber o que é, como é que ele vai lidar com aquilo. Então, a gente tem uma solução específica para isso também. E nós temos aquele pequeno produtor que quer trabalhar também o aumento da produtividade dele, mas, ao mesmo tempo, ele quer trabalhar a comercialização dele. Então, a comercialização dele não é nem o fato dele estar numa grande rede ou então estar numa mercearia, no supermercado, mas até aquelas boas práticas para que ele vá para uma feira e consiga vender o produto dele. Então, hoje aqui no SEBRAE, a gente recebe uma infinidade de perfis diferenciados, né? E cada um desses perfis a gente tem solução adequada para eles. Pode-se ter a participação de produtores, né, pequenos produtores que atuam em áreas urbanas, né, na periferia de áreas urbanas? E é encontrado esse perfil sim. Também? É comum? É encontrado, é comum. É comum, principalmente aquele produtor que ele trabalha com hortaliça, por exemplo, né, que ele quer encontrar uma forma de vender as hortaliças dele numa feira, né, aqui em Maceió, né? Então ele geralmente ele é um produtor que está nesse perfil que a gente trabalha, né, e que também está nesse entorno de Maceió. Pois é, eu estava vendo aqui nas minhas anotações que o Encorte movimentou mais de 2,5 milhões de reais no encontro anterior. E este ano a expectativa é superar. Que área específica nessa atividade se consegue esses dividendos? Olha, eu acho que esse ano, com essa inovação, né, dos leilões, talvez esse aumento seja bastante significativo nesse segmento, né, dos leilões, porque lá você vai ter essa oportunidade de participar também dos leilões. Fora isso, do leilão, é mesmo a questão do network, e aí durante isso você consegue fazer algum tipo de transação. Produtos Então, também serão eu acho ofertados durante o encontro aos participantes? Não.
Não, o Encorte ele tem uma programação de palestras. E nessas Uhum. rodadas de network que eu falei, que é na feira, é a oportunidade que você vai ter, que o produtor vai ter, de conhecer uma máquina diferenciada, de conhecer um insumo diferenciado, de conhecer uma solução diferenciada para o seu negócio. Mas de produto, não. Sobre palestrantes, quem de referência nacional pode estar presente nesse encontro? Então, agora, de nome, você me pegou. Aham. Como a gente tem, como a gente considera é, que todos esses palestrantes eles têm uma gama De experiência de, também, de, né? de Aham. experiência para poder oferecer, né? Então, assim, eu Uhum. não saberia te dizer agora quem poderia ser um palestrante de renome nacional. A gente está trazendo pelo Sebrae um palestrante que vai falar, dentro desse painel Recria na prosa do um produtor, que vai falar muito, ele vai falar sobre ILPF, né? Então, a gente considera ele um palestrante de renome, né? Ele vai Uhum. trazer a experiência dele de lavoura, pecuária e floresta para poder repassar aqui para os produtores de Alagoas. Competitividade e desenvolvimento, que é sua área. Eu pergunto, no setor do gado de corte, como tem se dado essa competitividade? Ela é franca entre o negócio e o fazer o negócio? Olha, é sim, né? Agora, é um mercado bem competitivo, né? Então, eu acho que é por isso que cada dia que passa, os produtores de Alagoas, eles se conscientizam mais a respeito disso e cada dia eles buscam por essa qualidade, ofertar essa qualidade no dia a dia do que eles produzem, né? Então, assim, como eu falei, hoje a gente tem uma pecuária de leite que é bem famosa em Alagoas, mas o gado de corte também tem caminhado para isso, até porque essa competitividade existe, né? E eles sabem disso, que o produto para estar no mercado ele precisa ser um produto competitivo e tem que ser uma coisa mais trabalhada. Por isso que talvez hoje esse mercado de carnes especiais vem crescendo tanto no estado. Bem, o tripé gestão, inovação e tecnologia tem de estar presente para quem quer ter um bom desempenho no setor, não é? Tem sim. E aí é uma grande oportunidade para que ele venha para aqui, para o centro de convenções, para poder participar do encorte, porque esse tripé é um tripé que está dentro dessa programação em todas as palestras, em todos os painéis, entendeu? Principalmente essa questão da inovação. Então, é por isso que ele precisa participar desse Há seminário, resistência? do encorte. Há Ah, sim. resistência Não, ainda? claro, claro, O claro. Ah, mas eu desconhecimento, às diria que vezes, é hoje ter está um bem menor. procedimento até mais simples, né, de compreensão, mas há essa questão, como houve com o uso de computadores na época, né? Isso. Não, essa resistência, ela existe, entendeu? Mas eu acho que nesse cenário hoje não tem como você ser tão resistente às Uhum. inovações, não. Ou você A entra ponto, nesse mundo, ou então você vai ficar muito a parado, reboque, né? né? A Então, reboque. a reboque, o seu leque de oportunidade, ele vai, cada dia que passa, ele vai ser reduzido. Jaqueline Martins, eu lamento informar, mas o nosso Frente a Frente está chegando ao Ah, fim tem. e eu reservo esse minuto para suas considerações finais. Ok, então eu gostaria de reforçar, né, o nosso convite para participar do Encorte. O Encorte começou hoje, mas ainda dá tempo, né, da participação. A gente vai ter um painel, os painéis bastante importantes, né, e eu acho que esse é o momento do produtor local aproveitar essa oportunidade, aproveitar, beber um pouco desse conhecimento que se traz, né? Então, o fato dele não precisar sair daqui para ir para um grande evento, né? Isso já é importante. O Encorte hoje, ele já é considerado um dos maiores encontros da pecuária de corte no Nordeste. Tanto é que a gente tem a participação de vários estados aí
vindo participar desse evento. Então, eu gostaria de convidar as pessoas a participarem do Encorte. E eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação. Até uma próxima oportunidade, Jaqueline. Obrigada, Gorete. A gente que agradece e a gente coloca o Sebrae à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.